Olá, pessoal! Hoje a nossa aula será dividida em duas. A primeira parte será sobre seleção. A segunda parte será sobre ganho genético após a seleção. Na última aula, nós conversamos sobre dois parâmetros que utilizamos com frequência nos programas de melhoramento genético. São eles herdabilidade e repetibilidade. Conhecer os valores desses parâmetros significam, em especial, a herdabilidade é extremamente importante no momento de realizar a seleção por meio dos valores genéticos dos indivíduos. Nesse texto, vamos conversar sobre a seleção e o ganho genético após a seleção. Então, o que é seleção? A seleção é o processo de decisão que indica quais animais de uma geração se tornarão pais da próxima geração e quantos filhos lhes serão permitidos deixar. O objetivo da seleção é a melhoria ou fixação das características de importância para uma determinada produção animal. Essas características que nós selecionamos são conhecidas como critérios de seleção. Os critérios são as características com base nas quais os animais são escolhidos como pais da próxima geração. Em termos práticos, os critérios de seleção são os meios utilizados para atingir os objetivos do melhoramento genético animal. Nós podemos dizer que o objetivo da seleção, então, consiste em aumentar na população a frequência dos alelos favoráveis para determinada característica e reduzir os alelos desfavoráveis. Apesar de possibilitar a mudança na frequência gênica da população, aumentando a frequência dos alelos favoráveis, a seleção ela não cria novos genes, tá? Então a seleção não tem nada a ver com mutação e criação de novos genes. Por essa razão, é importante nós conhecermos a constituição genética de uma população. Por isso que nós dissemos lá na aula de constituição genética da população que ela é a base para o melhoramento genético. Então, nós aproveitamos o que uma população tem para melhorar ela, tá? Então, nós pegamos aí os genes que favorecem determinadas características, determinados fenótipos e nós multiplicamos. Na prática, quando nós realizamos um programa de melhoramento animal, sempre devemos realizar a seleção. Assim sendo, a seleção ela é realizada nos programas de melhoramento de grupos de indivíduos de raças ou linhagens puras e também é realizada a seleção nos programas de cruzamento, pois realizar o cruzamento sem realizar a seleção resulta em vantagens facilmente superáveis pela seleção em raça pura. Tá? Então, nós temos aí duas ferramentas do melhoramento animal, uma delas é a seleção e o cruzamento, porém, quando nós utilizamos o cruzamento, que consiste em cruzar raças ou linhagens diferentes, nós também fazemos a seleção, ou seja, nós selecionamos os melhores indivíduos de cada raça e de cada linhagem para que eles façam parte aí do grupo de reprodutores, para que eles deixem descendentes. Então, como que a seleção é realizada? A seleção é realizada por meio dos valores genéticos estimados dos indivíduos, sendo os animais com melhores valores selecionados para serem pais da próxima geração e os piores são descartados. Em um programa de melhoramento, existem diferentes métodos de seleção que podem ser realizados dependendo do que deseja melhorar. Os métodos de seleção disponíveis são seleção individual, seleção de família, seleção dentro de família, seleção do pedigree, teste de progênie e seleção combinada. Então vamos ver cada um deles, cada um dos tipos de seleção. O primeiro, a seleção individual ou seleção massal. É a decisão de selecionar determinados animais baseada no valor fenotípico deles, ou seja, o fenótipo escolhido ao selecionar cada indivíduo será comparado a um valor escolhido pelo melhorista, baseado na distribuição dos fenótipos das características escolhidas
no rebanho, na propriedade. A seleção massal, ela resulta em ganhos genéticos rápidos, observados nas gerações posteriores. A seleção ela pode ser realizada sem muita estrutura física para a reprodução e manutenção dos animais selecionados. No entanto, nós devemos estar atentos, porque a seleção massal feita de forma sucessiva e bastante intensa, ela vai depender do tamanho da população sob seleção e também pode gerar um aumento da consanguinidade, decorrente de que os pedigrees não são conhecidos, então nós não conhecemos os antepassados e as progênies, e os animais aparentados, eles podem ser acasalados entre si, tá? Gerando alguns problemas aí devido à consanguinidade. Outra limitação é com relação ao número de características que podem ser selecionadas ao mesmo tempo. Geralmente, esse tipo de seleção se restringe a uma ou duas características por vez. Esse método ele é preferido quando a herdabilidade da característica em questão, da característica que a gente está selecionando, ela é alta. Se a herdabilidade for baixa, nós temos que utilizar outros métodos que utilizam, além dos fenótipos do próprio indivíduo, nós utilizamos aí o fenótipo de indivíduos correlacionados a ele e também características correlacionadas. Um outro tipo de seleção são as seleções de famílias. Nesse caso, as famílias são classificadas pelo seu desempenho médio e a escolha dos indivíduos é resultado da escolha das famílias. Assim sendo, todos os animais de uma família que foi escolhida, eles vão ser mantidos no rebanho, vão ser mantidos no plantel. A seleção, nesse caso, é resultado da diferença entre as famílias e a média, e não entre a média da população e os indivíduos. Nós temos um outro tipo de seleção, que é bem parecido, porém é a seleção dentro de famílias. Nesse caso, os animais são classificados de acordo com o desempenho individual dentro de cada família e depois são escolhidos os melhores dentro de cada uma das famílias, tá? Então, nesse caso, a gente seleciona somente os melhores animais de cada família, selecionando aí de várias famílias, ok? O próximo é a seleção baseada no pedigree, em que a gente seleciona os animais de acordo com o desempenho dos pais, dos avós e mesmo ancestrais mais distantes, né? Observando aí o desempenho desses ancestrais. Um outro tipo de teste, né, de seleção é o teste de progenie, no qual a gente seleciona os animais de acordo com as informações de um grupo de progênies. Progenie é igual a filhos, né, de acordo com o grupo de filhos desse animal. Pessoal, o teste de progenie é a maneira mais acurada de determinar o valor genético do animal, porque afinal de contas a progenie já é um resultado do melhoramento genético animal, né? Já é o quanto o animal ele imprime nos seus descendentes o seu desempenho, ok? Nós podemos utilizar ainda, antes da gente falar de acurácia, a seleção combinada. A seleção combinada utiliza mais de um método de seleção ao mesmo tempo no programa de melhoramento genético. A combinação mais simples é utilizar a seleção individual e de família. A escolha do tipo de seleção mais assertiva vai depender do conhecimento das características envolvidas no processo, da herdabilidade, da resposta do genótipo ao ambiente a qual ele está submetido, tá? Quanto mais informações nós tivermos, melhor, mais acurada, mais precisa vai ser a estimação desse valor genético, tá? A precisão é a acurácia, tá? Então vamos falar agora de acurácia. A definição de acurácia é a estimativa de segurança que se terá ao adotar determinado procedimento, tá? Então, isso que é a acurácia. O processo de seleção é um procedimento, tá? É um processo que a gente está fazendo. Então, nós vamos calcular uma estimativa de segurança para esse processo, tá? Então, o processo de seleção é um procedimento que indica os indivíduos geneticamente superiores de uma população
por meio de medidas fenotípicas, que permitem a estimação dos valores genéticos dos indivíduos. O valor genético do indivíduo é o quanto ele é superior ou inferior à nossa população. A acurácia de seleção vai indicar o quanto o valor genético estimado ele é preciso, tá? Ou seja, mede o quanto a estimativa é relacionada com o valor real do parâmetro. Está diretamente relacionada com a magnitude do coeficiente de correlação entre o genótipo e o fenótipo, tá? Então, o coeficiente de correlação a gente chama de RGP, tá? Então, a acurácia é baseada no fenótipo do próprio indivíduo e é igual à raiz quadrada da herdabilidade, porque o coeficiente de correlação entre o genótipo e o fenótipo é igual à raiz quadrada da herdabilidade. Nesse caso, então, para termos uma boa acurácia, há uma necessidade de alta correlação entre o fenótipo e o genótipo, e o parâmetro que indica essa correlação é a herdabilidade. Nós vimos que a herdabilidade é calculada como a razão entre a variância genética aditiva e a variância fenotípica total. Dessa forma, herdabilidades altas indicam que a seleção pelo fenótipo do indivíduo possibilita a identificação acurada de valores genéticos, e herdabilidades baixas indicam que maiores erros podem ser cometidos ao selecionar animais baseando-se no seu próprio desempenho. Dessa forma, eu não posso utilizar somente a seleção massal, então eu tenho que utilizar um outro tipo de seleção, tá? Então, pessoal, prestem atenção nisso. Herdabilidades altas, a seleção pelo fenótipo do indivíduo possibilita a identificação acurada de valores genéticos. Posso utilizar somente o fenótipo do indivíduo para selecionar esses animais, mas o contrário ocorre quando as herdabilidades são baixas, porque erros podem ser cometidos ao selecionar os animais pelo próprio fenótipo, pela própria identificação da característica, tá? Então, quando nós temos herdabilidades baixas, para a melhoria da precisão da estimativa do valor genético, nós devemos usar medidas adicionais do próprio indivíduo, que são as medidas correlacionadas, ou então utilizar informações de parentes, né? Então, é uma alternativa aí para a gente fazer o melhoramento genético dos animais. Acurácias variando de 0,10 a 0,30 sugerem altos riscos, tá? Variando de 0,31 a 0,70, nós vamos ter riscos médios, e de 0,70 para cima, nós vamos ter riscos baixos, tá? Os riscos altos podem ser sinônimos de poucas informações utilizadas na estimativa do valor genético, e riscos baixos são informações suficientes. Tá? Então, nós podemos utilizar aí esse valor genético para selecionar esse animal. A acurácia máxima alcançada com um número grande de dados de irmãos completos é de 0,71. De meio-irmãos é 0,50 e a melhor acurácia que nós temos é por meio da progênie, tá? Por meio da seleção da progênie. Tá? Vamos falar agora de diferencial de seleção, intensidade de seleção e mudança genética esperada. O diferencial de seleção nós chamamos de S. O diferencial de seleção é a diferença entre a média dos indivíduos selecionados e a média da população, tá? A média da população original. Então, nós temos aí uma fórmula, né? É a média fenotípica dos pais, é o que significa esse pezinho com tracinho em cima, mais a média fenotípica das mães, dividido por 2, né? Vezes meio, né? Menos a nossa média original, a média da população, tá? É o quanto os pais eles são superiores em relação à média da população. Se nós estivermos trabalhando com uma característica de distribuição normal, tá? E admitindo que a seleção é praticada com base na informação dos indivíduos selecionados, essa situação ela pode ser representada por meio daquela curva de sino, né? Em que a maioria dos animais estão próximos da média e alguns animais estão acima. Se nós formos selecionar animais acima, nós vamos ter aí a diferença entre a média original e a média dos animais
selecionados. Tá? É preferível expressar o diferencial de seleção em unidades de desvio padrão, tá? De desvio padrão fenotípico, que chamamos aí de intensidade de seleção. Tá? Então, essa intensidade de seleção ela é medida pelo diferencial de seleção. Tá? Então, vai ser o diferencial de seleção dividido, então, pelos desvios padrão fenotípico. O produto de I vezes o desvio padrão fenotípico, então se nós multiplicarmos aí I vezes o desvio padrão fenotípico, nós vamos ter o diferencial de seleção máximo possível a ser atingido em uma dada população, dada a proporção que nós estamos selecionando. Aí nós vimos lá na estatística todas as propriedades da distribuição normal e utilizando o conhecimento das propriedades da distribuição normal, nós podemos encontrar o valor de I pela razão Z e ZP, tá? Em que Z é igual à altura da curva normal no ponto de truncamento, né, onde a gente seleciona ali, a gente começa a selecionar os animais, os reprodutores, onde os indivíduos são selecionados e a proporção selecionada. Tá? Então, I pode ser igual a Z dividido por P. Tá? Podemos utilizar o conhecimento pré-existente da proporção num dado intervalo da distribuição normal e selecionar, e ao selecionar uma proporção de indivíduos com valores mais elevados, a gente sabe que a média destes está situada em I unidades de desvio padrão acima da média da população. Então, aqui nós temos uma tabela, tá? Então, igual a gente viu lá na distribuição normal, essa tabela já foi calculada e ela vai relacionar a proporção de indivíduos selecionados e a intensidade de seleção, e ela foi construída a partir do conhecimento da distribuição normal, tá? Essa tabela, ela está construída de tal forma que o primeiro decimal da proporção selecionada se encontra na primeira coluna, tá? E o segundo decimal na primeira linha, tá? Por exemplo, vamos supor aí, por essa tabela, que eu selecione 13% da população. E aí eu pergunto para vocês, qual é a intensidade de seleção nessa população se eu selecionei 13%? 13% é uma proporção de 0,13. Então, nós conseguimos encontrar a intensidade de seleção cruzando aí os valores. O primeiro decimal, 0,1, o segundo decimal, 0,03. Então, a intensidade de seleção é igual a 1,627, tá? Então, nós temos aí o valor relacionado a essa intensidade de seleção. Agora, nessa tabela, nós temos resumidamente a proporção selecionada e a intensidade de seleção típica nas diferentes espécies de produção, tá? Então, nós temos aí para bovinos, ovinos, suínos e aves. A porcentagem é a proporção, ou porcentagem de seleção em machos e em fêmeas, tá? Como é de se esperar, né, a intensidade de seleção é normalmente mais elevada em machos que em fêmeas e mais elevados nas espécies com maior taxa reprodutiva, tá? Que no caso aí a gente pode observar nos suínos e aves, né, uma maior intensidade de seleção. Os processos que permitem o aumento da taxa reprodutiva, como inseminação artificial, transferência de embrião, entre outros, de uma espécie, vai levar a um aumento da intensidade de seleção e, consequentemente, um maior progresso genético. Por quê? Porque um animal superior ele pode deixar uma maior quantidade de descendentes. Tá? A intensidade de seleção, então, ela é limitada pela estrutura do rebanho, pela taxa de reprodução, pelo manejo reprodutivo utilizado, pelo manejo geral voltado para o aumento de natalidade e sobrevivência. Tá? Então, tudo isso vai interferir, vai limitar a intensidade de seleção. Utilizando, então, os conhecimentos sobre diferencial de seleção e intensidade de seleção juntamente com a herdabilidade da característica em questão, nós podemos calcular a mudança ou progresso genético esperado,
Tá? Nós sabemos, né, na aula passada nós vimos que a herdabilidade é a proporção da superioridade fenotípica dos pais que é observado na descendência. Tá? Então, nós podemos, por meio da herdabilidade do diferencial de seleção, calcular o ganho genético. Tá? Então, o ganho genético vai ser igual a herdabilidade vezes o diferencial de seleção. Nós sabemos que o diferencial de seleção pode ser calculado também pela intensidade de seleção vezes a variância fenotípica. Então, o ganho genético também pode ser igual a herdabilidade vezes a intensidade de seleção vezes a variância fenotípica. Tá? Essa taxa de mudança ou progresso genético depende da acurácia do processo seletivo, tá? O quanto é acurado, preciso esse processo, da intensidade de seleção, como nós vimos, né? Quantos animais vão ser selecionados em relação à minha população, da variação genética da característica selecionada e também dos intervalos entre gerações. Tá? Vamos ver um pouquinho sobre a eficiência da seleção. A eficiência da seleção, ela depende da obtenção de estimativas acuradas dos valores genéticos dos animais disponíveis para a seleção, da qualidade dos dados e do uso de modelos apropriados, tá? Da intensidade de seleção e da variação genética existente na população. Nós não falamos muito de variação nessa aula, mas é importante que nós tenhamos uma variação genética que permite aí o progresso genético. Na maioria dos sistemas produtivos, o macho reprodutor tem importância fundamental, uma vez que sua contribuição para a geração seguinte é muito maior. Por quê? Porque eles deixam uma maior quantidade de descendentes que as fêmeas. E o mérito individual ele é importante, embora as informações de ancestrais, parentes, colaterais e a progenie, elas são de grande auxílio à estimação do valor genético e, consequentemente, para a população, ok? Pessoal, na segunda parte da aula, né, no próximo assunto, nós vamos ver ganho genético após a seleção e, na sequência, eu vou deixar um desafio para vocês sobre ganho genético, sobre melhoria aí na nossa população, ok?